Mas quem vai falar muito melhor sobre esse assunto está na ponta da linha. É o professor da Federal de Santa Catarina, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos daquela instituição, professor Nildo Ourix. Professor Nildo, bom dia. Estimadíssimo Paulo Passarinho, bom dia, e bom dia aos ouvintes do nosso Faixa Livre. Nildo, parece que o Brasil passa por uma espécie de liquidificador, e onde a gente não sabe bem onde que a substância vai parar. Hoje de manhã a coisa explodiu até aí em Florianópolis e na sua universidade. O reitor da Federal de Santa Catarina foi preso. Você já está a par desses detalhes da prisão? Parece que são denúncias de corrupção no ensino à distância da universidade, não é isso? Olha, eu estava 2 dias em Brasília, cheguei ontem à noite e hoje jogo cedo, naturalmente. A partir das 5h30 da manhã eu vi que tinha alguma coisa, 6 horas, comecei a receber informação e o que eu sei é o que a imprensa está divulgando. Agora, isso mostra, o Paulo, conversei com vários colegas aqui, o mundo universitário, ele está tão ensimismado, está tão fechado sobre si, que as universidades foram relegadas a uma instância de 4ª categoria na vida nacional. Não produz ciência, não produz tecnologia e é muito pouco afeita ao desenvolvimento da cultura. Não é que os professores não façam seu trabalho bem, tentam fazer o melhor que podem, mas a instituição, no seu conjunto, dada a dependência científica, tecnológica e o colonialismo cultural, a universidade está fechada sobre si mesma. E ela acha sempre que a podridão está lá fora no mundo político. Mas acontece que o mundo é aqui também. E nós tivemos há cerca de 3 anos prisões lá no Rio Grande do Sul, de universidades, de presidentes de fundações, que têm uma íntima relação com a quantidade de recursos extra-orçamentários. Nesse caso do EAD, o EAD é um recurso orçamentário, mas é um recurso que tem uma certa... os gestores podem... não é uma verba carimbada, digamos assim, e tem uma certa mobilidade. Os recursos que estão sendo discutidos aí, que estão sendo manipulados, é cerca de 80 milhões. Não é pouco dinheiro. E para a vida de um professor, observe bem, um professor que ganha uma bolsa de 2, 3, 4, 5 mil reais, num país em que 83% da população ganha até 3 salários mínimos, como você mencionava aí, a maior parte vive de bico, é claro que é um privilégio. E é claro que esses pequenos privilégios correspondem, em última instância, aos privilégios dos grandes empresários, dos políticos, dos banqueiros, dos latifundiários, dos grandes comerciantes. Mas mostra, sobretudo, que a universidade faz parte desse vale de lágrimas que estamos metidos. E os professores, nesse comportamento escolástico, quer dizer, esse comportamento que não importa o que aconteça no mundo, desde que o meu pequeno espaço esteja preservado, mostra que isso cai por terra. Eu lamento, mas vejo isso também como um alerta importantíssimo de que os males não estão só exclusivamente no mundo político e empresarial. Também estão aqui no mundo chamado acadêmico. E eles abundam, viu? Não só em termos de corrupção, mas eu digo de responsabilidade social, de falta de sentido de relação com as coisas do nosso mundo com o mundo real. Esse é um alerta importante. Eu não sei mais do que está sendo discutido, mas quero dizer também que denúncias sobre manejo no ensino à distância, etc., a gente ouvia desde sempre, há muito tempo. Não é algo que me espante, que tenha sido recursos manipulados e que tenha tido um... Mas eu não quero emitir nenhum juízo antes de ver concretamente do que se trata. Evidente. Agora, o fato é que nessa... você sabe que eu já utilizei essa expressão mais de uma vez. Eu acho que a gente vive aí, desde os anos 90, a era das imposturas, né? E onde, inclusive, no período acho que é mais antigo, hein? Eu digo isso porque, especialmente a partir dos anos 90, nós ingressamos efetivamente numa nova fase do desenvolvimento brasileiro, em termos das políticas que foram constituídas. É muito diferente, por exemplo, do período que se abriu a partir de 1930 ou do período que se abriu a partir de 64, por exemplo. Eu acho que nós temos, na nossa história aí, da industrialização do século XX, esses 3 marcos, né? O período aí da industrialização acelerada, que principalmente nos anos 50 ganhou dinamismo. Temos o período aí da integração subalterna do país a partir do golpe de 64, o aprofundamento disso, e agora, desse período Fernando Henrique para cá, a gente entrou numa nova era. Só que essa nova era, ela o tempo todo foi badalada por
supostos benefícios que todos nós teríamos tido. E, inclusive, esses benefícios foram muito superlativizados no período do Lula, tá? E onde, justamente, é esse ponto que eu quero chegar, onde o papel da universidade foi muito negativo, porque deveria partir justamente da universidade uma crítica forte à manutenção de um modelo que nos condena ao subdesenvolvimento, à dependência científica, tecnológica que você tanto destaca. Então, esses problemas de corrupção na universidade são apenas um desdobramento, vamos dizer, mesquinho, de uma situação que estruturalmente já compromete muito o nosso pensamento acadêmico, não é? Ah, muito grave, Paulo. Você toca num ponto que é o seguinte. Tem um famoso francês, Lavoisier, que escreveu no século XVII um ensaio sobre a servidão voluntária. Isso vale para a nossa situação. A universidade não é a casa da cultura e nem é a casa da crítica. Isso é a primeira coisa. Entre a ideia da universidade que todos temos e a universidade real, nós temos um abismo. E esse abismo é feito por nós, professores, pela grande maioria. Junto com alguns companheiros a nível nacional, em todas as universidades, nós temos insistentemente denunciado o caráter acadêmico da universidade, que é um caráter anti-intelectual. As pessoas têm que fazer essa diferenciação. Uma coisa é o acadêmico. O acadêmico é um cínico. O acadêmico é um irresponsável. O acadêmico é um cúmplice dessa ordem social. Os intelectuais são aqueles que se arriscam, e arriscam muito pouco, diga-se de passagem, porque qual é a ameaça que eu tenho como professor universitário, desfrutando de salários muito superiores ao do povo brasileiro, da sua grande maioria, tendo estabilidade no emprego? Qual é o risco, eu que cumpro minhas obrigações como professor, como pesquisador, corro de sofrer alguma penalidade? Nenhuma. Mas a servidão voluntária da maioria dos meus colegas, que desfrutam da mesma condição minha, a grande maioria orientada pela omissão, pela covardia ou em casos mais graves, pela cumplicidade com uma ordem social que é inaceitável. Então, a universidade está relegada pelo governo à condição de uma instituição de terceira categoria. Eu tive em Brasília, Paulo, a convite do PET, do Direito e de Ciência Política da UNB, dei uma conferência, e o Roberto Requião, um senador, que é um antigo amigo, me convidou para fazer uma exposição da crise para o que ele chama os senadores em oposição. Lá estavam vários senadores, estava o Lindeberg do Rio de Janeiro, a Vanessa Graziotin do PCdoB, a Gleice Hoff, todos esses senadores que estão em oposição a Temer. Eu aceitei o convite, tive com a bancada do meu partido, com o PSOL, tive com o Glauber, tive com o Chico Alencar, meu querido Chico Alencar, tive com o Ivan Valente, tive com o Erundina, com o Edmilson, estive com todos eles, fiz uma exposição. E eu disse a eles, olha, o período do Lula foi um período foi péssimo para a universidade. E quero dizer aqui claramente, os salários nossos, dos professores, cresceu violentamente nesse período do Lula. E nós estamos desfrutando da política salarial que o governo Lula e parte de Dilma reservou para a universidade. Agora, o meu salário melhorou, mas eu não perdi o juízo. Eu quero dizer isso muito claramente, disse lá para o senador. Digo, o governo do PT fez muito mal para a universidade, porque deu alguns recursos para a universidade. Quando comparado com o governo do Fernando Henrique Cardoso, porque os recursos durante o governo Lula e a expansão que o Lula fez, foi uma expansão que eu chamo de um processo degenerativo. Crescia com as debilidades totais, manteve as regras da CAPES, do CNPq, do FINEP, manteve um sistema de avaliação absurdo e, sobretudo, o presidente da República tinha que fazer algo fundamental, que era dizer, aqui estão os recursos para a universidade. E agora eu quero perguntar para a universidade, o que a universidade vai dar para o Brasil? E Lula sempre foi um omisso nisso, porque ele queria a passividade da sociedade brasileira. Ele queria essa universidade, que a universidade deixasse, nunca quis que essa universidade deixasse ser essa universidade ordinária que ela é, para se transformar numa universidade necessária, aquela pensada por Darcy Ribeiro. E é uma universidade necessária, Paulo, para superar o subdesenvolvimento e a dependência. O Lula nunca quis isso. Então ele garantiu salários absolutamente satisfatórios para nós. Quero dizer claramente aqui, os nossos salários, comparados com a maioria do povo brasileiro, são excelentes salários. E nós temos a estabilidade, etc. E tem uma parte dos professores, que é uma parte minúscula, digamos 20% dos professores, que fazem consultorias para o mundo privado, para o Estado, para os governos estaduais, para os municipais, que têm complementação salariais, que colocam a vida do professor, não é uma vida de lorde, mas é uma vida muito confortável. E isso significa que coloca o professor, o acadêmico, numa posição de classe longe do povo. Esse é o problema.
e disse lá para os senadores, estavam 7 senadores do PT, disse claramente para eles, como sempre me caracterizei por isso, disse, não poupei da crítica da política econômica de Dilma, de Lula, etc. e tal, mas disse também a respeito da universidade, que foi um governo muito ruim para todos nós, porque conferiu salários e nunca tocou nas estruturas arcaicas, pesadas, paquidérmicas da universidade. Nunca colocou um desafio intelectual e político para a universidade. E por isso que a universidade ficou uma casa da alienação, uma casa da indiferença, e criou esse academicismo boçal e bocó que governa. E, portanto, não temos crítica na universidade. Nós formamos... Os filhos da elite, Paulo, estudam nas universidades europeias. A pessoa precisa entender isso. Os filhos da elite, a burguesia brasileira, coloca seus filhos em Harvard e em Sorbonne. Coloca para lá. Aqui ficam, a universidade fica submetida a criar força de trabalho para exportar cérebros para os países centrais, criar força de trabalho adestrada para as multinacionais e simular uma mobilidade social para alguns estratos populares. Não é uma casa do saber, não é uma casa da ciência, não é uma casa da tecnologia. Basta ver que as universidades não registram patentes no Brasil. É uma situação trágica. E isso só mostra que nós precisamos da Revolução Brasileira colocar aí no centro dela o velho projeto, o antigo projeto, o vital projeto da universidade necessária. O que é uma universidade necessária, na definição de Darcy, com uma certa adequação do que eu digo aqui, é a universidade que enfrenta o subdesenvolvimento e a dependência. Ou a universidade serve para isso ou é uma cúmplice da ordem. Agora, Nildo, 2 perguntas. Primeiro, quando você aborda essa situação aí dos professores, você está se referindo ao conjunto de professores ou só àqueles mais veteranos? Porque eu vejo muita reclamação, paradoxalmente, do conjunto de professores que ingressou na universidade, justamente no período aí da retomada dos concursos públicos, que foi no período do Lula. E o que falam é que esses professores recém-ingressos têm condições de trabalho muito diferenciadas em relação aos professores veteranos, inclusive em termos salariais. Eu queria que você confirmasse ou não, porque você fez essa menção que, no fundo, os professores vivem uma vida muito boa e me chamou a atenção porque tem uma turma aí que é mais jovem que reclama muito. Isso é um primeiro ponto que eu deixo. A outra é o seguinte... nessa sua palestra em Brasília, os senadores petistas ou aliados do PT não te contestaram, não? Então, vamos primeira pergunta sobre a universidade. Queria entender melhor essa realidade dos professores. Parece que hoje há uma heterogeneidade nesse conjunto aí de docentes. E o segundo, se não houve contestação dos senadores petistas ou aliados do PT. É verdade. Você toca num ponto fundamental. Cada vez mais a carreira dos professores está degradada. E o nosso Sindicato Nacional antes foi muito importante na resistência para manter essa carreira que nós temos hoje. Isso foi conquistado a duras penas, com greves, manifestações, etc. Mas as novas gerações, é verdade, elas entram numa situação mais deteriorada, mas têm uma carreira assegurada. O segundo aspecto, Paulo, é que esse professor jovem que entra num nível salarial mais baixo, ele vinha também de uma universidade privada, onde ele estava 35 horas aula, em sala de aula. Ele tinha uma carga horária dedicada exclusivamente à sala de aula. Então era um massacre na vida dele. Quando ele sai dessa situação para a universidade, ele dobra o salário dele e, além disso, reduz a carga horária em sala de aula. Então ele dá, em vez de dar 5, 6 disciplinas, ele dá 2 disciplinas, que é obviamente a qualidade é infinitamente superior. Ou seja, ele tem um tempo destinado à preparação de aula, que nas universidades privadas, que é esse extraordinário esquema de arrecadação, de lucro para empresários, absolutamente imoral, ilegal, e tudo que tu imaginar aí, que é um absurdo a educação como mercadoria, que virou um esquema já, inclusive, das multinacionais aqui no Brasil, ele tem uma ascensão notável. E então, essa sensação de conforto, ele também participa. Ainda que entre ele e a minha condição já de um professor quase de 20 anos na universidade, que vou fazer minha titularidade agora, com 2 anos de atraso, diga-se de passagem, tem uma certa diferença. Mas de onde ele sai para onde ele chega é também, a superação é quase como se ele saísse do Vale de Lágrimas, percebe? Entendo. E ele não melhora deixa de ser um privilégio também, não é? Não deixa de ser um privilégio. E tem o terceiro aspecto, é que ele foi formado
no mestrado e no doutorado no tempo mais miserável da pós-graduação brasileira. No tempo em que se educa na pós-graduação brasileira, não só para indiferença social, mas pouco rigor científico na análise de problemas teóricos, de problemas sociais, isso em todas as áreas, e especialmente nas ciências sociais e nas ciências humanas, que é e deveria ser, por excelência, a arma da crítica. Não que nas áreas das exatas, um engenheiro, um físico, um matemático, não possa ser um crítico. Tem que ser um crítico, porque essa gente tem, inclusive está treinada no raciocínio lógico, pode ver o irracionalismo de uma sociedade burguesa. Mas é claro que não é assim, porque o conteúdo de formação dos nossos doutores e mestres, ele é formado na alienação, na indiferença. E esses professores, então, contam com um atraso. E como a universidade não viveu mais greves, porque a questão salarial era realmente contemplada nos governos petistas, a reflexão crítica sobre a instituição desapareceu, porque grande parte das nossas lutas estava orientada pela recuperação, na recuperação do salário diante da inflação. Quando os governos petistas nos contemplaram, a reflexão sobre a universidade desapareceu. E eu estou falando isso para os petistas, e disse lá para os senadores isso. E veja que coisa, né? Agora, tem eu registraria duas coisas dos senadores. Todos, quase todos, aqueceram com a cabeça a minha crítica à universidade. Todos. Mas agora, esse também faz parte desse novo petismo, digamos que está aí, que é um petismo muito proclive a fazer uma certa autocrítica comedida. Mas não é uma autocrítica que eu diria, eu não estou duvidando da palavra dos senadores lá, mas eu quero dizer assim, uma autocrítica que está orientada pelo tempo eleitoral, em que o Lula e o petismo querem aparecer para nós como alguém como um partido e um personagem que aprenderam com os erros e estariam dispostos a se apresentar agora sem os males que levaram para essa crise que nós estamos. Mas nós estamos vendo aí o Lula já de braço dado com o Renan, com todos os seus algozes. Pois é, eu ia te ponderar isso, Nildo, mas o Lula não tem ajudado nessa nova imagem que você diz e você identifica em alguns senadores. Pode ser de alguns senadores, porque o Lula ao contrário, ele já deu declarações até corajosas, dizendo que, medidas aprovadas por um governo anterior não podem ser mexidas pelo governo, tem que se olhar o futuro, não pode ficar olhando para trás, numa clara posição que deixa dúvida com relação... Deixa dúvida não, ele descartou a possibilidade de revisão dessas medidas absolutamente antipovo e antinacionais que vêm sendo implementadas aí pelo governo Temer. Mas é que o Lula, você sabe, o Lula tem vida própria, senadores e deputados não, dependem muito mais do humor popular. Esse é o primeiro aspecto, não há dúvida nenhuma. Segundo, existem gente, eu não descarto, eu digo isso claramente, eu não fico com essa conversa, que nós temos que dialogar com a base petista. Não temos, quer dizer, nós temos, mas qual é o conteúdo do diálogo? O conteúdo do diálogo é a crítica implacável a todos essas que não foram erros de trajetória, foi uma concepção política. O petismo não teve erros de implementação, foi orientado por uma concepção que é inaceitável. Qual é essa concepção? Que nós podemos aqui, nesse vale de lágrimas, contemplar os interesses dos burgueses e dos proletários, das classes dominantes e das classes subalternas, contentar o Washington e tentar fazer soberania nacional. Isso aqui fracassou. É isso que é inaceitável. E é isso que eles estão reproduzindo de novo. Então tem que ter uma proposta de ruptura radical com essa situação. E o Lula é um sujeito desinibido, porque quando eu digo que o Lula é um político vulgar, tem muita gente que torce o nariz, mas ele é um político vulgar, eu não quero dizer que ele não é hábil no manejo da política vulgar, ele é muito hábil no manejo da política vulgar, mas tem que se reconhecer que essa política vulgar faz muito dano para o país, para as classes populares e para nós. Esse é o ponto. É isso aí, porque o problema não é a sapiência do Lula, é a direção do Lula, né? E essa direção já deu errada, né? Eu não me somo àqueles que acham que o Lula é um ignorante sem diploma. Isso é uma barbaridade, não é isso que está em jogo. Ele é o mais hábil que tem aí, talvez, viu? Por isso que ele é um homem do establishment, da ordem burguesa, e por isso que ele é um político vulgar, que no sentido que ele não representa alternativa para nós, e aquelas pequenas benesses que nós, professores universitários, tivemos, e que as classes populares tiveram, que foi uma digestão moral da pobreza, que foram migalhas do orçamento, está aí voltando como a metáfora colocar os pobres no orçamento de novo. É isso que nós temos que rechaçar. É isso que precisa ser objeto da crítica. Nós não precisamos colocar os pobres no orçamento, nós precisamos atacar a pobreza pela raiz, radicalmente. E isso não será feito se megas reformas não forem feitas. Primeiras reformas.
anular todas e cada uma das decisões desse governo corrupto de Michel Temer, liberal e corrupto de Michel Temer. Todas e cada uma delas, através do quê? De referendos revocatórios. Então nós vamos ter que colocar aqui plebiscitos para discutir o que foi a Previdência, o tema da dívida, o tema da consolidação dos leis do trabalho, e sobretudo uma coisa que eu defendo há muitos anos, e você sabe, Paulo, você também, alguns economistas nós sempre defendemos, o fim da lei da responsabilidade fiscal. Sim. Isso tem que ser banido do Brasil. Todo esse arcabouço institucional e jurídico que foi criado a partir do Plano Real tem que ser derrotado, tem que ser jogado... E também com o controle da conta de capitais, o fim dessa falcatrua. Eu estou vendo nos jornais, estou lendo hoje de manhã os jornais de 2 dias que eu não pude ler aqui, a festa dos swaps cambiais que estão vencendo. Isso tudo tem que ser banido, varrido, e nós temos que enfrentar um debate intelectual com essa canalha do mundo das finanças, que aparece com essa seriedade e supostamente impoluta, com ares de saber científico, ensinando para nós coisas que um contador com 2 moléculas de honestidade, digo aqui em memória do meu pai que era contador, sabe que não são verdadeiras. Então nós temos que enfrentar esse debate de frente, colocar isso muito claramente para a maioria da população, que isso é uma falcatrua que sangra o país, que mantém o privilégio e que reproduz a dependência. E o Lula não vai fazer isso, e o petismo não vai fazer isso. Agora, é claro que ainda subsistem lá dentro do PT, eu digo isso com a maior tranquilidade. Tu vê agora alguns senadores que eram silenciosos, cúmplices do que tinha de pior do petismo, agora estão virando combativos. Estão virando combativos contra o governo liberal de tempo por conveniência, e estão virando combativos também, Paulo, porque o momento da eleição está se aproximando. E esse pessoal tem um sentido de sobrevivência. Eu ia ponderar muito maior isso, que dos professores universitários. Se é autêntica essa posição crítica, ou se isso não está muito embalado aí pela oportunidade das eleições, né? Agora, acho que só o tempo dirá, né? O importante é manter a crítica e construir políticas alternativas. Por falar nisso, o Maurício de São João do Meriti, ele primeiro te elogia aqui por você citar o Darcy Ribeiro. Ele diz que foi ótimo. Dá parabéns a você. E aí ele te pergunta o seguinte, porque você já se colocou aqui como pré-candidato à presidência da República. Então ele te pergunta, como anda a sua campanha? Você já tem o meu voto, diz o Maurício aqui. Opa, Maurício, não só quero teu voto, mas quero que você ajude a influenciar o meu partido, o PSOL, numa decisão que você sabe, tem a direção nacional do partido, fez um convite ao nosso extraordinário deputado Chico Alencar, para ele carregar essa bandeira. O Chico tomou seu tempo, anunciou numa carta pública que em outubro decidiria. Eu tive com ele agora lá em Brasília, conversei com ele, uma figura que... Aliás, quando eu lancei minha candidatura, a primeira pessoa que eu procurei, fui precisamente no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de encontrá-lo aqui no Faixa Livre, a gente conversou, e eu falei pessoalmente do Chico das minhas pretensões. Tenho uma grande admiração, um grande respeito pelo Chico Alencar, e tenho clareza do seu talento para qualquer tarefa dentro do partido. Mas nós estamos numa luta dentro do partido, nesse período congressual do partido, para dilatar o debate, apresentar um programa, colocando as questões, tendo um diagnóstico da crise muito particular, que eu considero que o partido ainda no seu conjunto não tem, mas que está avançando nessa direção, e fazendo um trabalho de pregação permanente, que é um trabalho de pedagógico e político, que eu considero da mais alta valia. Estou muito gratificado pela resposta da militância do PSOL, e sobretudo por algo fundamental, Paulo, que eu digo a Maurício, por gente que não é filiada ao partido, mas que vota no partido e que vê grandes esperanças no futuro do PSOL. Se o PSOL tiver clareza do espaço que abriu na sociedade brasileira por aquilo que eu chamo um novo radicalismo político e um protagonismo de esquerda que não faça nenhuma conciliação com a ordem burguesa, que não faça nenhuma conciliação com os chamados erros do passado, e que, sobretudo, supere dialeticamente e de maneira muito clara essa consciência ingênua marcada pelo petismo. Nós não podemos ser uma consciência crítica do petismo, nós temos que ser uma superação histórica do petismo. O petismo não é um atraso na sociedade brasileira.
O petismo significou uma regressão intelectual a despeito dos seus méritos de origem, na qual eu estava implicado. Eu sou fundador do partido aqui no estado de Santa Catarina, estou entre os 100 primeiros filiados. E saí do PT no segundo ano do primeiro mandato do governo Lula. Saímos juntos aí com vários economistas, não é, Paulo? Não, eu saí um pouquinho antes. Eu não aguentei a situação ali já no ano 2000. Você teve maior lucidez do que nós, mas nós saímos na época... Não, mas era muito difícil a decisão, porque eu me recordo, inclusive, na campanha de 2002, eu fiquei muito próximo ao professor Pinguelli, e ele me cobrava um entusiasmo, porque ele nunca foi filiado ao PT, e ele sempre me viu como um petista. E ele falava, mas você não está animado? Eu falei assim, não estou, porque eu acho que não vai dar certo isso, não tem menor condição. Mas vamos ver, né? Eu posso estar enganado. Mas, infelizmente, eu não estava enganado. Era uma aposta. Então, eu quero dizer para o Maurício que eu estou muito animado, tem uma militância e tem uma simpatia difusa pelo PSOL, mas essa simpatia, ela ainda é de caráter eleitoral. E ela precisa adquirir um caráter militante, crítico, que não é só... sobretudo superar essa visão parlamentar de política. E o PSOL precisa entender... e esse tem sido a minha batalha, mostrar dentro do partido a natureza específica dessa crise. Essa crise não é uma recessãozinha que pode ser curada com uma estratégia keynesiana mais ou menos autêntica. Ela tem que ter uma ruptura completa com os fundamentos do Plano Real, que levou o Brasil a um aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento sem precedentes, e na qual, nesse sentido, são todos iguais. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer, nesse aspecto... são todos iguais, porque superendividaram o Estado, aumentaram a exploração da força de trabalho, nunca mexeram, a despeito das medidas do salário mínimo, nunca mexeram na estrutura da superexploração, aprofundaram a dependência científica e tecnológica, relegaram a universidade a quinto plano na vida nacional, foram coniventes com uma política de domínio de cultural e de colonialismo cultural que chega a dar asco na sociedade brasileira. Ninguém fala no Brasil, sobretudo na juventude, sem mencionar a última série House of Cards ou Game of Thrones e todo esse lixo, esse lixo de quinta categoria que vem dos Estados Unidos. E nós não tivemos aqui a formação de uma indústria cultural própria. E nem vou falar no terreno da economia, e nem vou falar na cumplicidade do governo Lula, Dilma, FHC e Temer em fazer um combate sério contra a corrupção, que é um fenômeno que vai tocando nas entranhas da universidade, do Estado brasileiro, de não abrir o Banco Central e o Ministério da Fazenda, de impedir essas megas transações que, a despeito de sua legalidade, são absolutamente imorais e inaceitáveis quando a grande maioria do nosso povo passa fome e necessidades permanentes. Então, essa pregação na qual eu estou empenhado, estou muito gratificado e tenho dito para os amigos mais próximos e digo aqui para os amigos do Faixa Livre que pessoalmente estou muito gratificado por esse trabalho dentro do partido, estou muito animado com esse trabalho dentro do partido, porque é um trabalho fundamental. Eu sempre fui muito zeloso e sempre mantive um orgulho muito grande do meu trabalho dentro da universidade. Mas eu estou me sentindo muito mais gratificado agora e o alcance é muito maior da nossa crítica, desse trabalho de permanente elucidação, de crítica sobre os problemas nacionais que o Brasil está precisando. Então é um encontro maravilhoso que pessoalmente estou gratificado e estou vendo também o ânimo das pessoas, né, que estão se dispondo a participar da campanha, influenciar dentro do partido, influenciar no partido desde fora do partido, e se transformar em uma fronteira autônoma de crítica e de autonomia intelectual e de praxis revolucionária que nós precisamos para mudar o Brasil. O Geraldo, ouvinte de Caxias, ô Nildo, te elogia que ele diz: Nildo, parabéns pela aula que você está nos dando com esta entrevista. Assina embaixo em tudo que você disse. Agora, o Rodrigo tem aqui eu não domino aqui o conteúdo todo do recado que ele está nos mandando, mas eu vou lê-lo para você. Ele diz o seguinte: é inacreditável como ainda os ouvintes caem nessa guerra da direita de tentar inviabilizar a esquerda. Através do judiciário, o imperialismo tenta aniquilar qualquer tentativa de soberania nacional. Ir contra o Lula é ir contra o Brasil, mesmo sabendo da conciliação de classes que o PT realizou com a manutenção da mesma política econômica.
vide o aumento da dívida pública. Gostaria de saber do Nildo se o PSOL não seria a mesma manutenção desta esquerda burguesa. Vide o exemplo do beijamão de Aécio, feito pelo bom Chico Alencar no Piantela, um restaurante de Brasília. Sem Lula, qual seria a opção? Ciro é conciliação de classes, e fora disso não teríamos um candidato competitivo, apesar do Flávio Dino, governador do Maranhão. Temos que acordar, diz aqui o Rodrigo. Bom, eu queria primeiro agradecer ao elogio generoso do Geraldo e queria dizer ao Rodrigo o seguinte: o PSOL, como num tempo, nós estamos vivendo um tempo que é um tempo que para alguns é um tempo de lusco-fusco, um tempo em que as coisas não parecem tão claras, que, para usar uma expressão que o Chico Alencar usou no seu livro, que tem um pequeno enxerto de um assessor dele, que é o Léo Lince, né? Nós vemos um tempo de eles usam um conceito gramsciano, que é um tempo de interregno, em que o velho não morreu totalmente e o novo ainda não nasceu. Bem, eu considero que, a despeito dos méritos de Gramsci, essa é um diagnóstico limitado para observar o que está acontecendo. O velho já morreu aqui, está muito claro, está fétido, o cadáver nós temos que removê-lo. E o novo precisa de uma tradução, mas o novo já está aqui entre nós. Uma ordem não morre totalmente, e o novo não nasce de maneira exuberante. Depende de uma praxis revolucionária, de uma atividade permanente de lucidez, de crítica e de ação transformadora. Nesse contexto, o PSOL, como eu diria também o Partido Comunista Brasileiro, com outras características, e o PSTU com outras características, e outras organizações que estão por aí também fazendo um esforço de crítica, estão naquela posição do Faustiano, de Goethe, né? Duas almas lutam pelo nosso ser. E é claro que nesse contexto, aí nós temos dentro do PSOL também aqueles setores que consideram que nós temos que nos permanecer como uma espécie de senso crítico do lulismo, a despeito das limitações. Eu respeito essa posição, mas eu digo claramente, nós somos uma superação dialética e histórica, uma ruptura revolucionária com o petismo. O petismo faz parte de todos os nossos problemas, de nenhuma de nossas soluções. E aqueles que se aferram à lógica eleitoral precisam entender que o Lula é uma liderança eleitoral, mas não é uma liderança popular, porque uma liderança popular conduz o povo para as grandes lutas, convoca o povo para os grandes confrontos, e nessas lutas, nesses confrontos, o povo aprende a lutar por suas próprias forças, como nós vemos, por exemplo, na Venezuela. Hugo Chávez desapareceu da cena histórica, e o povo mantém uma capacidade de mobilização que, a despeito do juízo que possamos fazer do governo de Maduro, se mantém com uma vitalidade extraordinária. Assediado permanentemente, agredido pelo imperialismo, por tudo que vocês quiserem, pelo boicote dos empresários internamente, pela divisão das forças bolivarianas, mas você vê a vitalidade daquele país, é isso. A sociedade civil se politizou num grau sem precedentes, talvez só comparado com o governo de Salvador Allende no Chile de 70 a 73. E nós aqui, o PSOL então tem que ser o tradutor desse tempo, dessa crise inédita e de uma crise do sistema político, que o PSOL tem que ser, eu diria, o grande timoneiro dessa crise. É isso que eu aposto. Então, o PSOL entende o drama do seu tempo, ou ele fracassará inevitavelmente. Digo isso com quem está implicado, não digo isso como quem fala de fora. Eu sou filiado no partido, eu estou dentro das instâncias partidárias, eu estou disputando um congresso, eu postulo a condição e sou pré-candidato numa convenção nacional do partido e estou implicado, portanto, completamente implicado. Não falo como um observador externo, falo com alguém que, se o PSOL fracassar, eu fracasso também. Mas eu postulo que nós temos uma oportunidade histórica inédita nessa encruzilhada nacional, que é o PSOL se transformar num baluarte dessa crítica e dessa alternativa. E nós temos essa chance histórica e nós temos essa responsabilidade histórica. E é nessa batalha que eu estou, e tem muita gente. E o PSOL, no seu conjunto, tem essa inclinação crítica. Mas nesse momento nacional, é um momento que eu entendo quando as pessoas duvidam. Eu entendo quando as pessoas acham que está muito arriscado. Eu entendo quando as pessoas desconfiam do meu postulado da necessidade histórica de um novo radicalismo político. Mas eu estou absolutamente convencido e tenho, modestamente dito, desde o meu ponto de vista, nunca escondo minhas convicções.
estou empenhado em reconciliar política com verdade e tenho dito claramente que esse é um momento de ruptura. E o PSOL entende esse momento ou ele é tragado pela crise. Nildo Ourix, muito obrigado mais uma vez por essa valiosa contribuição ao nosso programa. Um abraço para você, um bom dia de trabalho. É um privilégio falar no Faixa Livre. Aos nossos ouvintes, um grande abraço a todos vocês. Meu grande abraço, estou sempre aqui ao pé do canhão. É isso aí. Conversamos com o professor Nildo Ourix, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e nosso comentarista histórico aqui no Faixa Livre. O Nildo Ourix está postulando aí indicação à presidência da República no processo congressual em que o PSOL está envolvido nesse momento. Parece que o Congresso Nacional do PSOL será em dezembro.